dia 2 de novembro do ano do Senhor de 2023, aconteceu a luta do século, Nando Moura versus Paulo Cogos. Além de escancarar a desunião da direita, a discussão também desenterrou um defunto, o Olavo de Carvalho. Não, calma, pera, gente. Não é literalmente, tá? Calma. Ele começa bem e daqui a pouco... E não é que... Tudo aconteceu em um episódio do Inteligência Limitada, do qual o Nando Moura sequer deveria ter participado. Sim, porque o Nando Moura sequer foi convidado, ele invadiu o podcast pra discutir com o Paulo Cogos. E ele já chegou chegando, aliás, como é uma recorrência, hein, senhor Fernando? Já chegou chegando ali, antes mesmo de entrar no enquadramento, tava lá acusando já os bolsonaristas de eleger o Lula. Eu quero dizer pra você o que é revoltante. Vocês destruíram qualquer outra alternativa à direita à presidência da República. Vocês escolheram aquele cara que teria a certeza de perder, que era Jair Bolsonaro. E você ficou lá, que nem um gordinho tetola no meio da rua. Mito, é o remedinho do mito. É o remedinho do mito. Você elegeu o Lula. Quem soltou o Lula foi Jair Bolsonaro. Quem soltou o Lula foi Jair Bolsonaro e o vagabundo que ele colocou no Supremo Tribunal Federal. Você fez isso. E quando ele colocou esse cara no Supremo Tribunal Federal, você estava lá, é o mito, é o mito. Quando nós estávamos lutando pela CPI da Lava Toga, você estava lá que nem um palhaço, lambendo as pirocas de Jair Bolsonaro. Eu só imagino o Vilela se preparando pra gravar o programa e toca o telefone. Vilela, aqui é o Fernando, tô indo aí. Eu tenho medo de ir na cozinha, às vezes, e o Nando Moura querer um debate. Levanta a mão quem já foi acusado por gente da esquerda de ajudar o Bolsonaro a voltar ao poder. Quem? Você? Mas não foi só isso. Fernando também acusou o Bolsonaro de ter ajudado o Foro de São Paulo. Não, seu Você idiota, é auxiliar quem deles. colocou o Foro de São Paulo no poder foi Jair Bolsonaro. Não, A própria Graça Salgueiro, que escreveu o livro a respeito de Foro de São Paulo, que catalogou todas as atas, que coloca e publica isso no Brasil através da editora Hydra, fala Jair Bolsonaro é o maior estelionatário que esse país já viu. Através dele, o Foro de São Paulo tomou o poder como nunca antes. E, de acordo com o Nando Moura, a perseguição dos bolsonaristas contra ele foi pesada. Se o Bolsonaro estivesse hoje na presidência, o Nando Moura seria exilado igual o Monark por falar o que ele tá falando? Não, não seria. Provavelmente sim. Quantas ameaças de morte você acha que eu recebi de bolsonarista? Além disso, quantos processos pedindo a minha prisão de bolsonarista você acha que eu recebi? Ninguém solta a mão de ninguém é definitivamente uma frase que não pode ser proferida pela direita. O Paulo Cogos até tenta argumentar que o apoio ao Bolsonaro era o menor entre os dois males, mas aí ele recebeu essa resposta. O meu ponto é que tem um mau capitão contra um pirata. Eu vou votar no mau capitão, acabou. Só que esse mau capitão tá dando pros piratas, gordo. Você não tá entendendo, gordo? Quem deu o pirata foi você! Estralado. Quem deu o pirata foi você! Eu tenho uma frase no meu roteiro aqui que eu vou tentar ler da forma mais séria possível, vocês me desculpem. Isso, sem dúvida, entrará para os anais do YouTube Brasil. A certa altura da conversa, começa uma disputa para ver quem é o mais olavista naquela mesa. Quem nunca, né? A disputa é meio estranha, vamos combinar, porque o Nando parece carregar uma mágoa de que o Olavo teria se perdido em algum momento. Você até me criticava, falando que quem tinha razão sempre era o professor Olavo de Carvalho, quando eu critiquei uma frase do Olavo de Carvalho. O que o Olavo de Carvalho falou no final? O Olavo de Carvalho falou que Jair Bolsonaro era o maior traidor da direita. Você não respeitou a morte do Olavo de Carvalho, Quem não respeitou a morte de Olavo de Carvalho foi ele próprio, que cagou tudo aquilo que escreveu, dizendo não existe mais conservadorismo, existe bolsonarismo. Nesse ponto, o Fernando tenta se apresentar como alguém moderado, razoável. E para isso, ele usa a pandemia, posando como alguém que respeita a ciência. O que, vamos combinar, não é difícil quando você tá discutindo com Paulo Cogos. Respeitoso, meu irmão. Foram mais de 700 mil pessoas mortas porque não foram vacinadas. Você tá falando aqui de ditadura sanitária, você tá falando. Eu não vou falar desse... Eu não sou burro de cair nessa armadilha, não. Muita gente que morreu. Eu tenho coisa... A gente até queria dizer que ele tentou se apresentar como alguém que
como a gente diz, come de garfo e faca. Mas é difícil quando a discussão tá nesse nível, né? Não tem que respeitar um como você. Vai te se f***. Não tem que ser respeitado. Vai se f***. Você e as suas opiniões matam pessoas. O problema é que o negacionismo científico do Olavo, ó, vem de longuíssima data. Muito antes da suposta derrocada a qual o Nando faz referência. Sério, o Olavo das antigas defendia que o Sol girava em torno da Terra e, para isso, negava Einstein. Das duas, uma. Ou a Terra não se move, ou é preciso modificar a física inteira. Então, o cidadão chamado Albert Einstein viu isso e achou que era preferível modificar a física inteira, né? Só para não admitir que não havia provas do heliocentrismo. Então ele fez um arranjo, e esse arranjo implicava, então, várias noções muito estranhas, como a da curvatura do espaço, que é um conceito que até hoje eu não entendi. Mas é claro que você não entendeu até hoje, né, Olavo? Né, Olavo? Ah, e também é preciso dizer, o Olavo já negava as vacinas bem antes da Covid surgir, tá? Olha lá os prints do falecido Olavo de Carvalho, citando o também falecido Dr. Carlos Armando de Moura Ribeiro, dizendo, vacinas matam ou endoidam. E aí eu não vou nem ler o resto, que é para não reproduzir esse tipo de pensamento. Agora eu me pergunto, Olavo, se você recebeu a que mata ou a que endoida. E também é preciso lembrar que quando começou a pandemia, Olavo chamou ela de a mais vasta manipulação da história humana. Essa endemia, ela simplesmente não existe. Você não tem, na verdade, você não tem um único caso confirmado de morte por coronavírus, porque para confirmar você precisaria fazer, vamos dizer, o exame de cada órgão do falecido. Onde fizeram isso? Nunca fizeram nenhum. Então, isso aí é um negócio, vamos dizer, a mais vasta manipulação de opinião pública que já aconteceu na história humana. E ele também compartilhou um vídeo que dizia que o vírus da Covid foi patenteado pelo Bill Gates. De boa, ou o Nando Moura tá se enganando e admirando um Olavo que nunca existiu, ou ele tá tentando reposicionar a própria marca. No decorrer do debate, se é que a gente pode chamar assim, o Nando demonstrou muitas certezas de coisas que a gente não tem nem como comprovar. Mas olha, são coisas que seriam bem interessantes se pudessem ser verificadas. Que fique bem claro que não tem nenhuma apuração nisso, só fofoca de uma fonte um tanto quanto duvidosa, mas que é saboroso é. Começando pela morte do Olavo. Quando o Olavo morreu, o médico particular dele disse que não foi de Covid, mas de insuficiência respiratória aguda. O Nando discorda. Dizendo não existe um único caso de Covid, gente, que morreu de Covid. Ele não morreu de Covid? Morreu de Covid. Você quer mentir o quê? Mas essa daí, gente, vamos combinar que é light. Muita gente já cantou essa bola, né? Uma mais interessante tem a ver com a tentativa de prender o Danilo Gentili. Em 2021, o humorista fez um post ofensivo, para dizer o mínimo, contra a Câmara de Deputados. O resultado foi um pedido de prisão que veio da Câmara, mas nunca se concretizou. O Nando diz que sabe qual foi o deputado que articulou o processo. Sim. Você é brother do Danilo, você conversa com ele. Sim. Toda hora. Quem pediu a prisão do Danilo Gentili? Não sei se eu posso falar, mas pediram. Eduardo Bolsonaro, junto com a cúpula bolsonarista, porque eles viam o Danilo Gentili como uma ameaça ao próprio Jair Bolsonaro. Treta! Briguem, desgraçados! Outra revelação ainda mais grave foi a de quem teria escrito a minuta golpista que chegou às mãos do Jair Bolsonaro. E a minuta de golpe estava com quem? Com quem? A minuta de golpe estava com quem? Porque eu sei quem escreveu essa merda. Quem foi? Que golpe, cara? O que você tá falando? Quem que escreveu a minuta? Mas que golpe que você tá falando? Quem escreveu a minuta? Sim, foi feita pelo senhor Felipe G. Martins, que hoje fugiu e não está mais aqui no Brasil. A delação do Mauro Cid já trouxe a informação de que o Felipe Martins entregou em mãos a minuta para o Bolsonaro, mas o autor do texto é algo que ainda não foi confirmado. O que Mauro Cid conta é que após a derrota nas eleições, Bolsonaro foi procurado por um assessor chamado Felipe Martins. De acordo com Mauro Cid, Felipe Martins levou um constitucionalista para uma reunião com Jair Bolsonaro com o objetivo de apresentar uma minuta de um decreto golpista
que resultaria na convocação de novas eleições e na prisão de adversários. De novo, não dá para tomar como verdade essa informação quando ela é revelada dessa forma, nesse contexto, né? E por essa fonte. Mas a gente não ia reclamar não se a Polícia Federal fizesse aí um toque, toque, toque na porta do Fernando para confirmar um pouquinho essa história. Briguem, desgraçados! Mas tu não mente. Não, mas tu se comportou, senão eu ia morder tua teta. Eu falei que eu ia morder tua teta. Vai lá. Vamos falar de filme? Um filme simples e direto, de denúncia e que tem o mesmo nome de uma aclamada obra da literatura universal. Do que eu tô falando? Les Misérables. Em português, Os Miseráveis. No século XIX, o escritor dessa obra, o Victor Hugo, foi um dos primeiros a denunciar a desigualdade, o descaso, a violência das autoridades. Agora, quem faz isso é o diretor Ladili, meio que atualizando a obra do Victor Hugo. Nascido no Mali, mas vivendo há 30 anos na França, o Ladili aponta a câmera dele para o dia a dia dos imigrantes. O curta-metragem Les Misérables é de 2017. 2 anos depois, ele daria origem a um longa com o mesmo nome, que na época dividiu o prêmio da crítica do Festival de Cannes com o brasileiro Bacurau, além de ter sido indicado também ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Tá sacando? Não é pouca coisa não. E mesmo assim, teria sido muito difícil achar esse curta no Brasil se não fosse pela Filmica, a plataforma de streaming mais diversa e verdadeiramente global que você pode ter. Na Filmica tem cinema autoral, tem cinema independente, tem cinema surpreendente do mundo inteiro. É cinema que te faz maior e melhor, e é cinema que você não encontra em outras plataformas não, hein? Dá só uma olhada nos planos. A Filmica, como todos nós, está comemorando a volta do Ministério da Cultura, com um desconto maravilhoso. O plano mensal está saindo R$19,90 e o anual tá só R$60. Pela quantidade, pela variedade, pela qualidade do cinema que tem lá, tá barato, hein? Filmica.com.br. Entra lá, assina e já aproveita para dar uma olhada na curadoria especial que a gente aqui do Meteoro fez para vocês. Gente, cinema é uma coisa muito importante para mim. É parte da minha vida, é parte do que eu faço, é parte do que eu estudo. Eu fico muito feliz de ter um espacinho no nosso programa para poder falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho o amor pelo cinema com vocês. E esse espaço só existe por causa da Filmica. Muito obrigada, Filmica, por me manter perto das minhas paixões e por manter o Meteoro longe da extinção. Álvaro passando aqui para agradecer rapidinho a sua audiência e também o patrocínio da Filmica. Eu sei que esse negócio de agradecer patrocinador é meio padrão por aí, mas é bem sincero, cara. A Filmica é uma plataforma de streaming brasileira nacional com catálogo porreta muito legal de filmes, né? Que se meteu num mercado cheio de gigantes. Só por aí você vê que a Filmica é corajosa, né? Quer ver outro indício da coragem da Filmica? Patrocinar o conteúdo crítico do Meteoro, é verdade. Pouquíssimas plataformas teriam coragem para uma coisa dessas. Muito obrigado, Filmica, por estar colando com a gente, né? Eu sigo aqui na montagem do nosso estúdio, que se Deus quiser logo será um estúdio mesmo, digno do nome, né? E agradeço muito você pela audiência e a Filmica por ter chegado em tão boa hora. Obrigado, gente. Beijo. Cadê o botão agora aqui? Tecnologia mais esquisita. Valeu!